Muito bem, nosso programa de hoje, Ponto de Encontro, vamos falar de um tema bem interessante, bem sério, que é interação medicamentosa. Para falar aí sobre esse tema bem interessante, sério, está conosco aqui nosso amigo Evaristo Júnior, farmacêutico, bioquímico. Ele vai tirar essas dúvidas para a gente. Evaristo, fala para a gente aí o que é interação medicamentosa. Então, as interações medicamentosas, elas são alterações que ocorrem na eficácia da medicação devido à ingestão com algum tipo de alimento ou alguma outra medicação, né? Então, é quando se tem medicação com medicação... Tipo um antibiótico com um antiácido. Isso, exatamente. Ou a medicação com algum tipo de alimento, ela causa algum efeito negativo ou pode potencializar a medicação, ou reduzir também o efeito. Também. E por que ocorrem essas interações? Então, cada grupo de medicamentos, eles fazem parte de uma classe terapêutica, né? Então, são as ligações químicas que a gente estuda na nossa escola, lá no segundo, terceiro ano. Química, né? Exatamente. Para quem não gostava... Exatamente. Bastante gente não gosta, inclusive. Muito. Então, o que acontece? Essas ligações, cada medicamento tem aquele complexo ali. Então, reagindo com o outro pode causar o efeito negativo ou aumentar esse efeito. E toda interação é ruim? Então, nem toda interação é ruim, né? É ruim quando causa algum tipo de malefício para o organismo ou reduz o efeito da medicação, né? Agora, em outros casos, aí eu costumo dizer que é uma associação, já não é uma interação, que é medicamento com medicamento para assim aumentar, né, potencializar o efeito daquele medicamento sem precisar aumentar a dose. Tipo eu tomar um remédio para proteger meu estômago para suportar um antibiótico que eu vou tomar, seria isso? Isso, exatamente. Você toma em jejum, por exemplo, um pantoprazol, um omeprazol, e logo depois o pessoal... Muitas pessoas têm uma carga de medicação muito grande durante o dia. Então tem que tomar esse primeiro prazol aí, para assim as outras medicações que vierem depois não causar tanto dano ao estômago. Sim, Evaristo, nós, né, os seres humanos, no geral, a gente comete muitos erros aí ao ingerir medicamentos. Nós vamos falar aqui sobre alguns erros que nós cometemos. E Evaristo vai falar para a gente aí se é isso mesmo ou não. Evaristo, ingerir alimento, ou melhor, medicamento com leite, isso é mito que faz bem para o organismo ou não? Como é que é? Então, toda medicação ela tem que ser administrada com água, né? O leite, por ser um alimento, assim que ele cai no nosso estômago, o nosso organismo vai produzir, o nosso estômago, né? O nosso organismo, o nosso estômago, vai produzir algum tipo de suco gástrico, que vai ali interagir, pode, né? Na verdade, interagir com a medicação e aí reduzir o seu efeito. Então, o ideal mesmo é se tomar com água. Sim. Outro erro que a gente comete, misturar medicamentos com antiácidos, tipo Sonrisal, sal de fruta, e aí? Então, alguns medicamentos, eles reagem com os antiácidos, que é o caso dos antibióticos, na verdade. Algumas medicações, eles precisam do meio ácido do estômago para ser absorvido. E o antiácido, como o próprio nome diz, vai deixar o estômago com pH alcalino. Sim. Então, ou seja, vai dificultar a absorção daquela medicação. Então, se tomar um antiácido, nada de medicação. Antiácido é para aquele mal que o estômago pesado, né? Alguma coisa que você comeu e fez mal, somente para isso. Eu tomei um medicamento, eu vou tomar um antiácido aqui porque o medicamento não fez mal. Um Sonrisal? Não faça isso. Nada a ver. Não faça isso. Nunca. Porque vai prejudicar o seu tratamento. Não faça isso, hein? Muita gente ingere, Evaristo, comprimidos sem beber água. Sim. Como assim? Bastante gente, Muita né? gente faz isso. Às vezes, não sei, tá numa estrada, por exemplo, preciso tomar um remédio, mas não tem água ali na hora. Dá uma paradinha, compra uma água e toma. Porque o que acontece? Na hora que você vai ingerir, essa medicação ela pode ficar presa na parede do esôfago, né? Então, ou seja, pode irritar a parede do esôfago ali. E aí, ao invés de você estar beneficiando uma coisa, você vai ter uma outra dor de cabeça que vai irritar a sua mucosa gástrica ali.
Outro erro que a gente comete, retirar o conteúdo da cápsula. Que erro é esse, hein? Nossa, abrir a cápsula e tirar o conteúdo. Isso, e colocar no pozinho ali, né, na água. É um erro, né? É um erro. Não façam isso também, porque o que acontece? Além de poder irritar a mucosa da boca e a mucosa gastro... a nossa mucosa, né, até o estômago, essa cápsula, ela, se você colocar, faça o teste um dia, não sei, o pessoal aí, se quiser fazer o teste um dia numa cápsula que tiver lá em casa, se você colocar ela na água, ela vai começar a inchar e de repente ela explode. Aí que tem o efeito da medicação. Então, na hora que você ingere a cápsula, ela vai cair no estômago, e aí ela vai inchar, e aí que vai sair o benefício ali. Se você coloca ela na água, ela já vai, normalmente já vai direto. Pode ficar no caminho aí alguma coisa no caminho, e isso não é legal. O legal é tomar ela inteirinha, e lá ela vai lentamente se desfazendo até a medicação cair na nossa corrente. O próximo erro aqui, nós cometemos lá em casa agora há 2 semanas. Nossa filha fez uma cirurgia de garganta e o médico receitou um comprimido muito grande. Quer dizer, ela operou amígdalas. Então o medo era dela tentar engolir aquele remédio muito grande, aquele comprimidão, e de repente não passar aqui. O que a gente fez? Trituramos o comprimido. Sim. Então esse erro que está falando aqui, triturar o comprimido. Sim. Também é um erro. Não, é a mesma situação do pozinho da cápsula, né? Mesma coisa. A partir do momento que você tritura o comprimido ali, vamos exemplificar. Se você está tomando um medicamento de 50 miligramas, significa que naquela cápsula ali tem 50 miligramas. Se você triturou ele todo ali, sei lá, num prato, na bancada lá, você vai pegar, vai ficar um pozinho. Vai sobrar alguma coisa ficou ali. Zero, alguma coisa por ali, isso não é legal. As medicações que devem ser trituradas são aquelas que o comprimido é sucado, ou seja, tem aquela listinha no meio do comprimido. Ali tem até pode partir ali. Pode partir, tem até o próprio porta-comprimido que já vai partir certinho ali, né? Muitas vezes o pessoal chega na farmácia e fala, eu estou precisando de 50 miligramas, mas eu só tenho de 100. Corta no meio. O que acontece? Na hora que você cortar no meio de 100, não significa que você vai estar tomando 50 miligramas, porque é impossível você prever isso. Você pode estar tomando 55, 45, 60, entendeu? Então assim... Mesmo que parta no meio certinho ali, na marca ali, tipo não? assim, a não ser que ele seja sucado, né? Aí ele já está certinho ali, né? Ali é o lugar. Agora, tem determinadas pessoas que partem na faca e 3 pedaços para cada lado. E aí? E agora? Exatamente. Então, assim, só triturem o comprimido se ele for marcado ao meio. Né? E tomar a dose certa, claro. Aí, galera, vamos lá, hein? Nada desses erros aí, de cometer esses erros. Mais um erro que normalmente a gente comete, ingerir o medicamento em gotas seco, sem água. Já falamos sobre isso aqui, né? Mas tem uma diferença aqui, né? Gotas seco, como que seria isso? É porque o que acontece? O único medicamento que pode ser ingerido sem água é o xarope, né? Que ele já é próprio para aquilo. O gotinhas é a mesma situação do comprimido. Por ter sabor, principalmente de criança, né? Então vou pingar direto da língua. É a mesma situação, né? Pode irritar a mucosa e não vai fazer o efeito. Eu acho que todo pai comete esse erro aí, né? De pegar e ir na boquinha da criança e pingar lá. Isso é gostosinho e tal, né? Não, o correto é sempre na água. Na água, nem que seja um pouquinho de nada de água, pinga ali e administra. Que legal, coisa que a gente não sabia. Isso aí já fizemos muito, hein? Outro erro, tomar medicação fora do horário. É de 8 em 8 horas. Esqueci. 1 hora depois a gente toma. E aí? Então, esse aí é o que mais ocorre, na verdade, né? Algumas medicações, elas precisam ser administradas no horário certo. Tem a posologia certa para ela. Antibiótico é muito importante. Antihipertensivo, né? Muito importante, antidiabético também. Por quê? Porque, veja bem, vamos lá, a questão do pessoal que tem diabetes, ou está tentando controlar ali. De repente, se você não toma, vamos lá,
precisa ser tomado 3 vezes ao dia, igual você falou, 8 horas. Então passou ali, você tomou o primeiro, passou ali, não sei, 10 horas você foi e tomou. Vamos supor que o seu índice glicêmico ali estava baixo. Já estava baixo naquela hora, porque a glicose, para quem sofre desse mal, entende bem o que eu falo, então ela varia muito. Então, de repente, você toma uma medicação para diminuir uma coisa que já estava baixa, né? Ou você toma uma medicação um pouco depois, que ao invés dela estar naquele nível legal ali, que seria o de 8 horas, você tomou com 10, 12 horas depois, ela já tem um pico de muito alto. Então, isso é muito perigoso para a saúde, né? Essa classe de medicação, antihipertensivo também. Esqueci de tomar a medicação hoje, você vai lá, sua pressão está a 20, 18. É muito perigoso, principalmente quando é uma hipertensão que pode te causar um infarto, um AVC. E o antibiótico nem se fala, né? Antibiótico, a gente tem lido bastante aí, reportagem direto das superbactérias, que se multiplicam muito rápido e tal. Então, assim, eu tomei uma medicação hoje de 8 a 8 horas, tomei uma agora e aí eu esqueci, vou tomar ela só daqui a 12, 16 horas. Só amanhã, no caso. Nesse caso aí, a bactéria que está ali provocando aquele mal no seu organismo, como abaixou o índice da medicação, do antibiótico, ela vai multiplicar de novo. Então, na hora que você vai tomar de novo, ela já está mais poderosa. Então, tomar a medicação hoje, celular, tem aplicativo, tem vários recursos. Então, coloca despertar ali para tomar na hora certa. Então, se a pessoa tem que tomar um antibiótico, tomou à tarde e tem que tomar um exemplo, 10 da noite. O 10 da noite ela dormiu, esqueceu de tomar, no outro dia ela vai tomar 6 da manhã. Então aí já passou um bom tempo. Você falou 10 horas, né? Já passou aí 8 horas, ou seja, ao invés dela tomar 3, ela vai tomar 2. Né? Mas assim, já que aconteceu isso aí, tem que colocar um horário de modo que a pessoa esteja acordada, né? Para não tomar na madrugada, e que honre aquele horário. Então, é muito importante. Qualquer tipo de medicação, independente, a gente, lógico, está falando aqui do antibiótico, do antihipertensivo, mas é qualquer tipo de medicação. Sim, sim. Evaristo, outro erro aqui que nós cometemos é tomar a medicação com alimentos nas refeições. Isso, então, a interação justamente Você essa falou no situação início, né? Remédio com alimento. Com alimento. Tem algumas medicações que é preciso tomar elas em jejum. Por quê? Porque ela precisa daquele meio ácido ali, como eu tinha dito. Só que tem outras que elas prejudicam o nosso estômago, se a gente tomar ela de estômago vazio. Que é o caso do próprio antibiótico e de anti-inflamatórios. Então, nesse caso aí, a gente tem que alimentar antes para tomar essa medicação. Tanto é que lá, quando o médico ele passa o remédio, ele coloca lá após as refeições. Isso, né? exatamente. Tem um antibiótico, azitromicina mesmo, que ela deve ser tomada após as o estômago refeições, mais cheio. porque ela causa um efeito muito ruim. Essa aqui é importante. Atenção, mulheres com anticoncepcionais. E aí? Isso, essa aí é bastante importante. Essa mesmo, né? É o seguinte, você tem que falar, na hora que você tiver um tratamento assim, você tem que falar com o seu médico que você toma um anticoncepcional. Né? Por quê? Porque alguns anticoncepcionais, eles interagem, por exemplo, o antibiótico, interagem e aí vai causar a redução do efeito do anticoncepcional. É assim com antibióticos, com algumas medicações para micose de unha, candidíase, com alguns antiepiléticos também, causam um efeito do anticoncepcional. Então, você tem que estar atento a isso. E pode acontecer o oposto também. O anticoncepcional, ele pode causar a potencialização de, por exemplo, os corticoides, né, que é uma medicação anti-inflamatório e anti-alérgico também, e alguns antidepressivos. Então, você toma junto e aí aumenta, né, o poder daquela medicação. Então, toda classe de medicamento tem isso aí, né? Ela pode reagir com outra medicação. Então, é importante toda vez que for no médico fazer algum tratamento, você
falar com ele que toma anticoncepcional, ou se não for anticoncepcional, algum outro tipo de medicação, fala, ó, eu tomo essa medicação para ele ver ali a interação, se vai ocorrer ou não. Varisto, para a gente finalizar aqui, essa para a galera que gosta de tomar umas, Goró. Graças a Deus não é meu caso, eu não bebo, mas enfim, muita gente bebe. Medicamento com bebida alcoólica. Não, essa aí por um simples motivo não pode. Você vai interromper o seu tratamento, vai potencializar algum tipo de medicação para mais, ou vai reduzir muito o efeito de outro. Então é a mesma situação com as outras medicações. É como se o álcool também fosse uma medicação, digamos assim. Por quê? Porque ele vai interagir com ela. Aí o efeito é certo. O álcool vai interagir com a medicação, independente de qual for. Então ele vai interagir para menos, vai reduzir o efeito, e seu tratamento não vai servir de nada. Ou vai potencializar, aumentar. É um caso mesmo, algum ansiolítico, calmante ou antidepressivo. Se você tomar ele com álcool, você vai ficar... A pessoa corre risco de, nesse caso aí, de, por exemplo, vou dar um exemplo, que é o prazolam. Sim. A pessoa beber e depois tomar, ele corre o risco de um infarto, alguma coisa nesse sentido, ou não chega a isso? Olha, isso aí é uma coisa meio inesperada, né? A gente não tem como a gente falar, não, pode acontecer isso. Com certeza, pode acontecer. A pessoa fica grogue demais, né? Porque como age no sistema nervoso central, então a pessoa ela vai ficar fora de si, né? Antibiótico. Você vai tomar um antibiótico, vai tomar uma bebida, você está praticamente dando comida a uma bactéria, porque vai diminuir o efeito do antibiótico, do anti-inflamatório, entendeu? Então, assim, o álcool ele pode potencializar algumas medicações e pode reduzir o efeito de outras. Então, zero álcool. Então tá aí, então, a galera que bebe, que gosta de tomar, inclusive o nosso amigo aqui, não vou falar quem é, mas enfim. Toma sem álcool. Sem álcool, é melhor. Então tá aí, gente, tá aí o nosso amigo Evaristo, trouxe pra gente aí assuntos interessantes com relação à interação medicamentosa e também tirando dúvidas aí com relação a alguns erros que nós cometemos. Evaristo, obrigado por ter participado aí do nosso programa Ponto de Encontro e que você volte mais vezes trazendo super informações pra gente. Bacana, bacana. Eu que agradeço a oportunidade, precisando, estamos lá. E tendo alguma dúvida, né, pessoal, procure o médico ou farmacêutico. Na Mega Farma. Na Mega Farma.